Agradecer a você. Isso aqui para mim é uma honra. Legal. Legal. Raul, tá pronto aí? Pode falar? Libera aí o som pra gente. Grande Raul. Boa tarde, gente. Me escutam bem? Boa tarde, Raul. Boa tarde. Você está me ouvindo? Estou vendo que esteja me vendo, mas eu estou aqui do lado de cá. Tá bom. A gente está no laboratório. Você está aqui, pai. Agora você me vê, né, Raul? Agora sim. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. A gente está fazendo esse network aqui e a gente tinha combinado de trazer você, que é o consultor estratégico. Muito tempo foi, né? Vou citar o nome da Protege. E de outras empresas, né? Eu queria até que você falasse em algum momento, né? A gente tem aí 20, talvez 30, né? Se deixar você falar, você vai falar pra caramba. Eu já te conheço há algum tempo, né? E ele vai se apresentar, gente. Mas eu vou ser breve aqui. O Raul é o meu parceiro, meu consultor, meu mentor da área de consultoria. E a gente está fazendo esse piloto hoje, de transmitir do Rio Grande do Sul. Eu acredito que você está no Rio Grande do Sul. Se por acaso tiver alguma interferência da internet, a gente vai melhorando aí. Tá Mas a palavra é sua, nesse contexto, Raul, de que a gente está falando aqui das mudanças, principalmente na área da logística de valores, o mercado pós-pandemia, o que espera, o dinheiro físico, o dinheiro digital. Tudo isso foi falado aqui, falando de frota, ensino, bases, tudo condensado, compactado em pouco tempo, né? Então, você vai, tenho certeza que você vai alimentar a gente aqui de boas informações. A palavra é sua, tá? Não sei se você está me vendo aqui. Legal. Bom, boa tarde a todos. Me escutam bem? Como é que tá para vocês aí? Sim. Aí atrás está escutando? Show de bola. Gente, primeiro, obrigado pela oportunidade, Amédio, e obrigado para todos que estão presentes aí. Eu acho que toda vez que tem um grupo de pessoas tentando afiar o seu machado do conhecimento, eu acho que sempre vale a pena a qualquer momento da carreira e da vida, né? Hoje aqui o meu bate-papo com vocês, nós temos um tempo bem curto, né? Então, o mercado de transporte de valores, segurança privada no Brasil, ele vem sofrendo transformações, ele vem mudando muito, e quem não estiver atento a isso vai estar fadado a não estar no mercado mais, né? Então, esse mercado não acaba, né? No final do dia, quem trabalha com segurança privada, transporte de valores, ou qualquer desdobramento disso, como escolta ou o próprio vigilante patrimonial, esse serviço, ele é meio, ele não é fim. Significa dizer que ele não acaba. O que muda é como o meio será entregue, através de que meio será entregue esse serviço, né? Então, vocês estão vendo a minha tela, médio aí? Tô vendo. Vai fazer a apresentação, né? Isso, vou passar rapidão. Amédio, eu tenho um material bem extenso aqui, eu vou tentar fazer um resuminho, mas tentar deixar uma mensagem para o pessoal que está se atualizando. Vou trazer aqui números de mercado, vou trazer um pouquinho qual é a minha visão de consultor de negócio desse business de transporte de valores, principalmente, ou logística de valores, que é o nome mais correto. Não gosto de transporte de valores. Ele deixou de ser transporte de valores desde o início do ano 2000. Então, para mim, transporte de valores não é mais transporte de valores, é gestão de logística de valores. Então, a gente vai falar um pouquinho de maneira rápida. Tu já me apresentou. Eu vou passar rapidinho aqui para dar algumas credenciais baseada no que eu defendo aqui a minha posição, defendo aqui a minha apresentação e meu material. Eu, desde cedo, sempre acreditei que a gente, entre a teoria e a prática, sempre fique com os dois. Então, tu não pode ser muito teórico e não focar só na parte prática. Tem que ir sempre estudando e sempre praticando o conhecimento que se tem. Sou graduado em administração de empresas, logística, tenho pós-graduações em negócio e gestão empresarial. Sou especializado em planejamento estratégico e negociação pela Dom Cabral. E tenho algumas certificações, entre elas duas que eu tenho muito carinho. Sou coach pela Sociedade Brasileira de Coach e consultor pela FGV, né? Desenvolvi o método Valore, que é um pouco da parceria que eu tenho com a Médio aí, que é a nossa pista de rodagem, né? O nosso modus operandi, né, Médio? E diversos artigos que eu divulgo em temas de liderança, gestão de equipe e desenvolvimento de alta performance. Sou empreendedor desde 2015, já fundei a empresa Radar Alimentos, Esfera X Consultoria, qual eu tenho parceria com a Médio, JRB Consultoria, onde eu faço mentoria para líderes, para profissionais de carreira que queiram melhorar um pouco mais as suas entregas e, consequentemente, ganhar mais com seus talentos, né? E recentemente mais a Facilitate, que é um processo voltado à intermediação de compras. E outras empresas que eu tenho aí namorado para trabalhar como empreendedor. Recentemente, eu terminei a minha carreira executiva
mas passei por muitas experiências nessa área, desde inovação de produto, planejamento comercial, autoatendimento, logística e operações, administração de filial. Então, tenho um pouquinho de experiência, são 25 anos já batalhando pelo mercado, eu acho que eu posso, de alguma maneira, somar um pouco mais com o conhecimento de vocês. Ali do lado, algumas empresas que eu tive alguns projetos, ou do lado do balcão como fornecedor, ou do lado do balcão como CLT ou contratado. Projetos bem interessantes, e eu trago eles aqui porque eles são projetos que me remetem à logística de valores. Por isso que eles estão destacados aqui, desde bancos e varejo, que para mim, entender disso aqui é fundamental. Seguindo aqui, a gente entra no nosso bate-papo, tá? O que é a minha mensagem hoje para vocês aqui? O Amédio me deu a missão de em 30 minutos, aí, agora eu descobri que um pouco menos, né, Médio? Tentar passar uma atualização de uma visão de futuro do negócio, né? Quais são os desafios da logística de valores, para onde vai esse negócio, como é que esse ecossistema vai evoluir ou vai se transformar. Eu fiz aqui uma pequena pista para definir um mapa mental e eu vou tratar em 2 modelos, na visão negócio e na visão pessoas, na visão profissional, para vocês ficarem bem em linha com o que o mercado vem falando, não só no Brasil, mas fora do Brasil, tá? Eu sempre falo para o Amédio que se tu quiser ver o futuro, olha quais países estão no futuro. Recentemente fiz uma reunião com o pessoal do México e da Colômbia e descobri que lá a galera não usa o WhatsApp, né? E hoje eu nem sei falar mais ao telefone. Basicamente, tudo para mim é o WhatsApp. E tu vai para um país vizinho que nem a Colômbia, com uma classe social parecida com a nossa, economicamente menor, menos evoluída, mas quando a gente fala de comportamento com acesso à internet, deveria ser o mesmo. Porém, lá há um comportamento diferente do Brasil. Por que eu estou falando de comportamento? Que tudo que eu vou falar para vocês aqui, lembre-se, se a gente conseguir mapear o comportamento de uma sociedade, a gente define se o nosso negócio vai para frente ou não. Como a sociedade, aonde eu estou trabalhando, está se comportando ou irá se comportar. Baseado nisso, o teu negócio vai continuar ou não vai continuar. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui? Qual é a visão importante de mercado? Quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem que trabalhar para um PJ, para algum tipo de empresa que presta serviço para outra empresa, de alguma maneira geral. Dificilmente tu vai olhar para negócio pensando no consumidor final, o famoso B2C. Esse é o papel da empresa. Se tu hoje é empresário ou tem algum empresário aí, é fundamental ter esse mindset também. Hoje no transporte de valores ou na logística de valores, como eu disse, quem são os PJs que trabalham com serviços financeiros? Essas pessoas, essas personas, essas empresas, é que vão definir o futuro das empresas de transporte de valores, dos bancos e de todo o resto do ecossistema. Hoje, se tu imaginar, tu consegue fazer um saque de numerário físico num PDV de supermercado. Hoje, tu consegue pagar qualquer conta sem ter cartão. Hoje, tu consegue fazer um pagamento, uma transferência sem nem ter conta bancária. Tudo isso, através do dinheiro, eu consigo movimentar. Quantos de nós sabem que isso é possível? Porque é isso que movimenta o numerário, isso que movimenta o nosso negócio. Para quem é do transporte de valores há mais de 15 anos sabe que no início do transporte de valores o grande movimento que ditava a ordem e ainda dita de alguma maneira eram os bancos. Os bancos vêm perdendo esse poder ao longo do tempo. Hoje o ecossistema é que manda no transporte de valores ou na logística de valores. É como o ecossistema se relaciona com o dinheiro. Tu vai para lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez eu tenha pessoas um ecossistema muito mais digitalizado. Se eu vou para o interior do Brasil, onde as cooperativas vêm crescendo muito, eu tenho pessoas menos digitalizadas. Mas todas essas pessoas se relacionam de alguma maneira com o dinheiro. E essas pessoas vão se relacionar com o dinheiro através de pessoas jurídicas. A gente não vai conseguir explorar um pouco isso, mas entendam isso. Pessoas jurídicas quem são? Supermercados, microempreendedores, farmácia, varejistas, padaria, a transportadora de valores, o banco, a fintech. Todo mundo, toda empresa que está no ecossistema que movimenta dinheiro são os PJs. Quando a gente fala na transformação do ecossistema que movimenta o dinheiro, quando a gente fala de instituição financeira, a gente está falando de bancos, cooperativas e instituições financeiras que de alguma maneira movimentam crédito no Brasil. Essas empresas, que também são PJs, que se relacionam com outros PJs para entregar serviço para o consumidor final, elas estão se transformando. Se vocês acompanham as notícias, vocês sabem que só esse ano foram mais de 1.500 agências bancárias fechadas. Isso significa uma transformação? Significa que não vai ter mais banco? Não. Significa que o banco, como agência, não será igual. Já não está sendo igual. Quando a gente fala de cooperativas, a gente tem uma cooperativa se transformando em mais tech, muito mais digital, muito mais automatizada. O que significa?
que para eu continuar prestando serviço, para gerenciar o numerário desse tipo de instituição, eu vou precisar agregar, além do transporte de valores, tecnologia, inteligência e um mindset totalmente inovador. Quando a gente fala de instituição financeira, hoje todos os bancos financeiros, hoje, os bancos digitais inclusive, eles tentam, de alguma maneira, criar canais de relacionamento físico com seus consumidores. Quem vai fazer isso? Todos aqueles que prestam serviço para essa galera. Quando a gente fala de correspondente bancário, aqui é um mundo maior ainda. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem 200 mil pontos de correspondente bancário. Sabe quem eles atendem? Não bancarizados. Alguém que quer pagar boleto e não tem conta em banco. Adivinha com o fechamento das agências o que vai acontecer? Hoje não é raro se tu passar na frente de uma lotérica que no quinto dia útil, ou do primeiro ou 10º dia útil, tem uma fila que dobra o quarteirão. Por quê? Porque aquela galera ia para os bancos, não está indo mais, porque a lotérica assumiu esse papel. O que vai acontecer? Vão ter que ter tecnologia e movimentação de numerário diferente para esse pessoal. E assim, a gente vai indo. Quando a gente entende esse ecossistema, nenhuma empresa que presta serviço de logística de valores, se ela não for multisserviço, ela vai falir. Eu vou repetir, talvez, para que vocês que estão dentro do ecossistema ou estão ajudando as empresas a se transformarem, seja em modo de gestão, seja sugerindo mudanças do seu modelo de trabalho, multisserviço significa fazer tudo aquilo que o dinheiro precisa de mim. Mão de obra, tecnologia, carro forte, logística, estoque, segurança, cibersegurança, tudo. É fazer tudo. Se a minha empresa não está se preparando ou não está se transformando para fazer tudo, ela não vai continuar. E adivinha, se o profissional estiver dentro dessa empresa, ele precisa estar esperto para estar pronto para fazer isso tudo também, para entender disso tudo também. Vou passar rápido pelos números, porque senão a gente vai tomar um pouco maçante, mas depois eu compartilho com a média o material, e se vocês quiserem ter acesso, eu acho que é um bom material para estudar sobre o mercado. Vocês estão estudando hoje, estão tentando buscar novos conhecimentos, se atualizar ou reciclar. É fundamental conhecer o mercado que a gente está inserido, senão a gente está de carona, ou a gente tem uma estratégia, a gente faz parte da estratégia de alguém. Então, acho que a estratégia de cada um é fundamental conhecer onde está inserido. Hoje o mercado passa por uma transformação bem importante, bem agressiva, muito por conta da digitalização dos meios de pagamentos e, consequentemente, a segurança, de uma maneira geral, é impactada. Hoje as agências vêm reduzindo, por quê? Porque elas estão distribuindo seus serviços que não são rentáveis para qualquer um que atenda no ecossistema. Então, se tem alguém, por exemplo, de empresas de transporte de valores, tem transporte de valores, tem empresas de transporte de valores que abriu, inclusive, assumiu o papel de correspondente bancário em alguns ecossistemas. Tem empresas que têm até CNPJ com isso, porque ela foi assumindo serviços do banco com essa transformação. E toda essa transformação ela vai impactar quem trabalha nesse ecossistema. Mas vai impactar muito mais quem não estiver atualizado e estiver ligado ao que está acontecendo. Quando as agências bancárias vão reduzindo, elas vão proporcionando novos desafios, principalmente no caixa eletrônico, no tesoureiro eletrônico, na parte de cofre inteligente, ou qualquer outro tipo de automação para gerenciar um numerário. Se eu não estiver investindo nisso hoje, eu vou perder esse mercado, que os bancos, com a transformação que estão acontecendo, estão gerando esse novo mercado. Quando a gente olha no mercado de ATMs, o Pix, hoje, ele está movimentando esse cara. Hoje, tu olha redes que fazem Pix saque, por exemplo, eles conseguem levar para o mercado uma solução de saque extremamente inovadora. Consequentemente, eu vou precisar ter uma logística de numerário, uma logística de valores muito mais inteligente. Significa dizer que eu tenho que ter um sistema de compenso logístico dinâmico. Olhar para o caixa eletrônico como se fosse o novo banco, como se fosse o novo canal de gerenciamento transportadora de valores. E embarcar nesse banco, embarcar nesse canal, diversos serviços que envolvam o numerário, será um diferencial no mercado. E diversos players estão falando sobre isso. Participei semana passada de uma conversa bem interessante, que era a seguinte pergunta: se eu quisesse comprar uma casa no caixa eletrônico, se eu quisesse comprar um carro, um empréstimo, se eu quisesse pagar, comprar algo pelo e-commerce, mas eu não tenho conta em banco, nem cartão de crédito, nem quero ter, eu poderia usar o caixa eletrônico para colocar meu dinheiro lá ou retirar esse saco para fazer alguma coisa? A resposta tecnológica é que sim. Se tem demanda, alguém vai ofertar isso em algum momento. E quem está operando esse negócio precisa estar ligado com isso, senão vai ficar fora desse mundo, tá?
Seguindo aqui, ponto importante para quem está nesse universo. Eu tenho um ecossistema que eu trago uma visão tridimensional importante no universo numerário no Brasil. Eu tenho impactos causados pelo sistema político brasileiro. Quanto mais corrupto um país, quanto menos educado um país, mais o dinheiro físico é necessário por muito tempo. Apesar de todos os movimentos e esperanças de muitos, eu não sei se a gente vai transformar o Brasil nos próximos 10 ou 20 anos num país sem corrupção, num país sem burocracia, num país extremamente educado. 20 anos. Daqui a 20 anos, façam as contas de quantos anos vocês vão ter. Até lá, o dinheiro será muito, mas muito importante para o ecossistema brasileiro. Porque o sistema político do Brasil não permite uma evolução para o mundo digital. Vai permitir algumas capitais, sim. Mas no grande Brasil, nesse Brasil que é enorme, não será tão simples assim, não será tão rápido. Porque eu tenho ainda um sistema político muito ruim e em cima literalmente, dessa insegurança política, muitos negócios se criam, inclusive de segurança. Por que não falar dessa maneira? Quando eu falo de varejo, o varejo virou o grande sistema financeiro do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos varejistas hoje tem banco por trás. Magalu, Carrefour, Riachuelo, eles são sistemas financeiros. A pergunta é, as empresas que vocês representam, aqueles que trabalham com transporte de valores, eles olham o varejo como um novo sistema financeiro brasileiro? Eles têm relacionamento comercial e levam para esse varejista soluções bancárias que antigamente era só ofertada para os bancos? Então essas perguntas, essas reflexões precisam ficar no final do dia, porque para esse varejo será o nosso futuro de logística de valores. Não só os bancos, mas o varejo principalmente. Quando a gente fala de fintechs, hoje no Brasil as fintechs são tão importantes quanto os bancos tradicionais. Não são tão grandes quanto, mas são tão importantes. Nubank e PicPay juntas têm 100 milhões de usuários. É meio Brasil. Claro que elas compartilham clientes do Itaú, do Santander, de outros bancos tradicionais. Mas elas levam uma experiência totalmente diferente. Se a gente conhece o mercado e entende, em algum momento, esse sistema financeiro mais digital vai precisar de um contato físico, literalmente, de um canal físico para atender esse cliente mais digitalizado. Porque o Brasil está ficando mais velho, no sentido de a faixa etária brasileira vai ficando mais velha. Minha mãe, com 60 anos, era uma senhora. Hoje eu vejo senhores de 60 anos, são meninos, são moleques. Então, o ciclo de vida, o comportamento da sociedade impacta nisso. E esse comportamento diz o seguinte, cara, eu quero ser atendido por alguém ainda. Eu quero ir num caixa eletrônico ainda. Eu quero ter dinheiro físico no meu bolso. Se eu não entendo esse comportamento, eu não entendo de mercado. Então, as fintechs têm olhado para isso também. Recentemente, uma reportagem do México, onde um senhor que representa a faixa etária de mais idosos no México, representa em torno de 25% da população, é muita gente, estão reclamando, estão desassistidos com fechamentos das agências bancárias também no México. Quem atender essa população tem um mercado extremamente rico nesse sentido. Então, todo esse penso que eu estou dizendo para vocês se eu sou funcionário de uma empresa de segurança e transporte de valores, eu preciso de alguma maneira colaborar com esse penso internamente. Bom, vou trazer mais alguns insights para nós entrar no tema de como é que eu me preparo para os desafios do futuro logística de valores. Quando eu falo de comportamento, é fundamental entender o seguinte, pesquisas nos mostram que nos próximos 15, 20 anos, a coisa não vai mudar muito, mas ela vai enxugar muito. O que é mudar? Do jeito que eu faço, da maneira que estou entregando hoje, ela vai sofrer algumas tecnologias agregadas. Porém, a volumetria de numerário ainda vai continuar circulando. Ela perde relevância porque vai crescer através do dígito. Porém, o que as pesquisas nos mostram quando a gente fala de comportamento? Que as mulheres são menos bancarizadas. Aí nos mostra também que as pessoas ou as famílias com menor renda e menor educação costumam se relacionar melhor através do numerário, através do dinheiro. E hoje, a base da pirâmide do Brasil está nessa situação. Significa dizer que, apesar de todo o esforço de digitalizar muitas coisas, o dinheiro será de extrema relevância para a economia brasileira e para o negócio de transporte de valores, logística de valores. Porém, ele se transforma através da tecnologia, através da experiência. Prepare-se para daqui a pouco a gente ter prova de vida no caixa eletrônico, onde as pessoas, em vez de ir até o banco, elas possam fazer prova de vida no caixa eletrônico. Então, abrir conta no caixa eletrônico, fazer financiamento por lá. Então, quem souber operar e for bom nesse canal, por exemplo,
será diferenciado. Eu sei que vocês pesquisam o mercado e devem ter visto o quanto o caixa eletrônico está moderno, o que ele tem de tecnologia. Ele vai transformar cada vez mais a vida das pessoas. Então, Peter Drucker tem uma frase que diz que se tu quer prever o futuro, construa ele. As indústrias de caixa eletrônico do mundo estão querendo mudar o comportamento de como as pessoas se relacionam com o dinheiro. E se você não tiver atualizado com isso, você vai perder mercado. Então, tem que estar ligado nas principais atualizações, dos modos operantes e principalmente nas tecnologias embarcadas que está indo para o caixa eletrônico. Por quê? Porque elas vêm atender um mercado que está se transformando. Bom, entrando um pouquinho na mensagem central do meu bate-papo com vocês aqui, eu quero que vocês olhem para essa imagem e pensem isso como um mapa mental quando a gente fala de logística de valores. Por que eu uso o termo gestão de numerário? Porque se eu não entender o ecossistema do dinheiro como gestão, eu não entendo o ecossistema do dinheiro. E gestão significa gerir todo e qualquer ponto desse ecossistema. Da logística de numerário, da mesa de numerário, para quem não sabe o que é mesa de numerário, é quando os bancos negociam. Dentro da transporte de valores, vocês vão entender que é o interbancário. Aquele é a ponta da mesa de numerário, para quem é de tesouraria aí, talvez conheça mais essa expressão. Quando a gente fala da gestão de custos logísticos, se a minha empresa não estiver buscando a reduzir os custos do cliente através do teu serviço, ela não terá diferencial. Isso significa ser mais produtivo, fazer mais rápido, com maior qualidade e ter funcionários mais bem treinados para evitar quebras. Diferença de numerário, inversão de cassetes, atraso da coleta ou na entrega de numerário. Então, automação para o varejo, por exemplo, um case de sucesso no transporte de valores é o cofre inteligente. Acho que das transportadoras de valores, todo mundo conhece isso. É uma automação extremamente voltada ao varejo. O que eu posso embarcar de serviço nesse canal também? Tudo isso, no final do dia, é o que vai ser gestão de numerário, o que já é. Quem conseguir conectar todos esses pontos terá o diferencial. E o profissional que entender disso aqui vai ganhar mais dinheiro. Vai ser um profissional no mercado que vai ser mais raro e que vai precisar, naturalmente, as empresas vão precisar desse profissional e, consequentemente, será uma grande oportunidade de carreira para qualquer um. Bom, mas como eu me preparo na visão profissional para esse mercado se transformando? Eu preciso lembrar que toda empresa precisa ter profissionais que consigam cobrir 5 pilares básicos dessa transformação. Esses pilares básicos passam por entender que tipo de pessoa eu quero ter na empresa e que tipo de empresa eu quero ser como pessoa quando eu falo como profissional. Qual o propósito meu de carreira se converge com o propósito do mercado e da empresa? Quais valores a gente está falando no final do dia? E quais processos eu preciso aprender, inovar, ou melhorar, ou deixar de fazer? E como a tecnologia tem impactado nisso? Eu vou entrar rapidamente em cada uma dessas esferas para que vocês entendam o que eu estou falando. Não é raro e possivelmente para quem gosta de frases motivacionais, existe uma frase que se fala muito que o maior patrimônio das empresas são as pessoas. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, mas eu não colocaria um ponto final nessa frase. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas certas. Senão eu posso encher uma empresa de um monte de pessoa incompetente e essas pessoas não vão fazer diferença nenhuma. Então, cada vez mais, as empresas precisam olhar para isso. E estão olhando. E eu, enquanto profissional, cada vez mais eu preciso saber se realmente eu sou a pessoa certa e o que eu preciso ser. O que é a pessoa certa, Raul? Não é melhor e nem pior. O termo é certo. Eu estou preparado para o mercado que está vindo? Eu estou conectado com o que está acontecendo? Eu sei qual é o ecossistema que eu estou inserido? Que nível de conhecimento eu tenho para transcender apenas o meu currículo ou apenas o meu histórico profissional? Que mais eu carrego enquanto profissional dentro da área que eu atuo? Então, as empresas precisam olhar para isso. E aqui é muito simples, é uma seleção natural. Se o mercado está se transformando, se o mercado está ficando mais automatizado, vai ter um processo extremamente natural, que é ficar os melhores. Sobrevivem os melhores. Nesse sentido, melhores quer dizer pessoa certa, no sentido de preparado, conectado com o que está acontecendo. E isso é fundamental
principalmente no mundo do transporte de valores, na logística de valores. Quando a gente fala de processo, existe uma vertente mundial que diz que quando você quer mudar uma cultura de uma empresa, a cultura de um país, a cultura de uma sociedade, se tu quer mudar o comportamento de uma sociedade, cultura tem a ver com comportamento, você muda os processos. Quer ver um exemplo bem didático disso? No Brasil, até 4, 5 décadas atrás, não era obrigado a usar cinto de segurança. Há 20, 30 anos atrás, existiam placas nos restaurantes escrito proibido fumar. Criou-se processo, no caso do cinto multa, no caso do cigarro não poder entrar no ambiente, e simplesmente o comportamento das pessoas mudam. Hoje, se tu entrar em alguns restaurantes, em alguns locais, nem tem mais essa plaquinha. Por quê? Porque não é mais, o processo está implantado. O processo mudou o teu comportamento. E se algum de vocês hoje é fumante, ou se algum de vocês ainda não usa cinto, vocês sabem o que isso significa na sociedade geral. Hoje a indústria, por exemplo, da tabacaria está se reinventando, está pensando coisas diferentes para fazer com fumo que não mais o cigarro. Então, processos mudam uma cultura de uma empresa. E pensem comigo assim, ó, cultura de empresa, de sociedade, é resultado. Se tu tem uma cultura de resultado, tu terá funcionários mais contentes. Um pouquinho antes de entrar aqui, eu vi alguém comentando, desculpa, não sei o nome que estava falando, sobre benefício, sobre atraso de algum benefício para o trabalhador, para o vigilante, para quem está na ponta. Se eu tenho uma empresa que tem cultura de não respeitar o básico, como é que ela vai conquistar mercado? Se eu tenho uma empresa ou líderes que não respeitam o que é devido, ele não vai conseguir entender ou mudar um processo competitivo para frente. Então não se pode, nessa altura do campeonato, em 2022, discutir esse tipo de coisa. E isso tem a ver com comportamento, isso tem a ver com cultura. Isso tem a ver com processo. Quando eu falo de tecnologia, aqui é um ponto importante. Muita gente se apega e fala que tecnologia ele é o fim. Como se fosse uma ferramenta para finalizar um processo, finalizar um resultado. Tecnologia é meio. Então, se eu entendo isso, quais são os meios que o meu mercado de trabalho vai atuar? Quais são os meios que a minha profissão vai usar para poder garantir a entrega de valor? Eu lembro de um case no Rio de Janeiro, onde nós fomos implementar o smartphone em rota. E eu lembro desse momento, extremamente como hoje. Smartphones quebrados, pessoas que não sabiam ligar o smartphone, pessoas que me perguntavam ainda na época quais são os botões, onde está o botão do celular. Por que eu estou falando tudo isso? Porque são profissionais que não estavam conectados com o que estava acontecendo. Hoje, qualquer carro forte, qualquer rota está telemitrada, tem rastreamento, abertura de cofre. Cara, isso não existia. Quando eu trabalhei no carro forte, isso estou falando de 2002, 2003, a abertura era uma chavezinha que eu carregava no meu couro pendurado. Essa era a segurança embarcada no carro forte. Em menos de 2 décadas, olha que o carro forte se tornou hoje de tecnologia embarcada. Então, se eu estou na logística de valores e não entendo toda essa transformação, pense comigo se amanhã o carro forte virar uma base dinâmica. E se eu pudesse ter no carro forte rodando 24 horas no país e o dinheiro nem voltasse para a transportadora de valores? Será que isso seria possível? E se fosse possível, quanto eu mudaria a minha cadeia logística? Quanto eu mudaria o meu processo? Tem pessoas falando sobre isso fora do Brasil. E se as bases operacionais virassem apenas grandes cofres e simplesmente locais onde as pessoas vão trocar de roupa? Só isso, mais nada. O resto tudo acontece no ecossistema. Então, essas mudanças têm que estar na minha cabeça. Então, ferramenta é meio, não fim. Então, eu preciso estar ligado que meios o meu ecossistema está trabalhando. Eu preciso estar conectado com isso. Amédio, me conecta aí que eu vi que está olhando o relógio, cara. Eu não quero atrapalhar aqui, aqui vamos longe um pouquinho aqui, tá? Valores, eu vou passar rápido aqui, então, valor que o profissional tem que ter, tem que ser incansável. Se tu hoje não tiver disciplina, foco e determinação, meu amigo, tu desiste no primeiro tombo. E nesse mundo de segurança,
o tombo pode ser perder um colega ou até a própria vida. Então, assim, tem que ser incansável, tem que gostar desse negócio, tem que estar no DNA, senão tu não segue. Tem que ser ousado para questionar o sensu quo. Tem que ser o status quo da sociedade, da empresa. Tem que buscar participar. Tem que fugir um pouquinho daquela coisa de patrão e empregado. Porque senão isso detona o mercado. Não estou falando de justiça, estou falando de tratar tudo como profissionais. Por fim, propósito. Sempre num resultado com crescimento. Não adianta ter resultado por ter, se não adianta nada se eu não estou crescendo como profissional. Então, fique com essas mensagens quando a gente fala de comportamento de carreira. Amédio, eu vou entrar aqui agora no movimento. Quanto tempo eu tenho, Amédio, por favor? 10 minutos. 10 minutos? 10? Isso. Bom, eu vou usar esses meus 10 minutos para apresentar para vocês o que deve ser, o que já é e o que será para algumas empresas logística de valores. Conceito. Não vou entrar no mérito do detalhe de modelo de gestão, metodologia de contratação, treinamento de funcionários. E nem no item de segurança e nem na parte bélica do negócio. Conceito de mercado. O que muda ou o que se implanta hoje? Toda logística de valores tem que ter literalmente um conceito que é o seguinte: eu tenho que atacar ponta a ponta. Eu não trabalho mais com as coisas ciladas ou com as coisas como se fosse apenas transporte, apenas tesouraria ou apenas custódia. Eu tenho que entender que a partir de ontem a logística de valores tem que ter esses 4 pilares para continuar sobrevivendo. Entender que eu atendo canais, pode ser uma agência, pode ser um caixa eletrônico, pode ser um PDV, pode ser um cofre inteligente, não importa. Entender que eu tenho que ter tecnologia embarcada. Entender que a minha logística de numerário tem que ser inteligente. Tem que ser capaz de entregar tudo aquilo que o meu cliente quer. Nesse sentido, eu preciso ter inteligência de negócio. O que é inteligência de negócio? Roteirização, melhor carros fortes, melhor inteligência na hora de escalar meu funcionário. Funcionários, literalmente, com tecnologia embarcada na palma da mão e back-office. O que é o back-office? Back-office é todo mundo que fica na retaguarda desse negócio. E entender que tudo isso é ecossistema. E que todo gerenciamento do numerário é feito por operadores. E como eu me conecto com esse ecossistema? Eu preciso entender que o ecossistema financeiro tem que ser integrado. Ele não é sozinho. Então, o carro forte é parte do ecossistema. Esse treinamento é parte do ecossistema. A transportadora de valores é parte do ecossistema. O caixa eletrônico, o Banco Central, o MESIR, as fintechs, o varejo. Como eu me conecto com esse ecossistema e como eu faço ele se movimentar. Esta é a sacada do futuro. E se a minha empresa de transporte de valores ou de segurança, ou seja o que for, que vai estar embarcando soluções e serviços para esse ecossistema, não entende isso, ela está afadada a não evoluir enquanto negócio. Então passa literalmente para o monitoramento de canais, lembrando que o carro forte é um canal. Quem é um canal? É alguém que conecta o ecossistema. Isso é entender fazer gestão de dinheiro desde o planejamento até a entrega. Eu preciso fazer custódia e conciliação. O que é isso, Raul? Se tem alguém de tesouraria aí, a custódia literalmente é a guarda do dinheiro, o processamento e a classificação do numerário. O que eu preciso entender é que eu preciso saber como é que eu conecto isso ao ecossistema financeiro. E para isso, eu preciso literalmente ter um processo de conciliação financeira, que vai desde o controle de diferença até o meu controle de custódia e tesouraria. Quando eu falo em inteligência de negócio, eu preciso ter cálculo de custódia ideal, perfil para o canal, planejamento de logística do dinheiro, monitoramento de canais, controle de diferença e relatório de conciliação. De tudo. Quando eu falo de custódia ideal, é garantir o equilíbrio por canal. Entender quanto precisa de dinheiro e quanto vai circular no ecossistema inteiro. Se eu não tenho isso claro, eu estou perdendo dinheiro e não estou gerando diferencial. Quando eu falo de controle de custódia, eu estou falando de controle de diferença. Quem gerencia controle de diferença na empresa hoje? Quase ninguém. Não se sabe quanto se perde dinheiro quando não se tem um sistema automatizado para esse processo. Quando eu falo de ecossistema, é entender como é que eu conecto todo o meu processo. E quais as vantagens que eu tenho, literalmente, desse gerenciamento de controle de numerário. Redução de custo com numerário.
Gestão integrada, conectada com o meu cliente, implantação de automação e controle, e estratégia de back-office alinhada com o meu negócio. Eu quero agora, passei rápido, Amédio, para nós não perdermos muito tempo aqui no detalhe, mas que eu quero dar de recado final aqui, nesses últimos minutos que eu tenho. Hoje as empresas de segurança, elas não vendem vigilante, elas não vendem escolta. As empresas de transporte de valores não vendem o transporte de valores. Empresas de segurança vendem a sensação de segurança. O vigilante é meio, a câmera é meio. As empresas que trabalham com escolta não vendem o carro atrás de um caminhão ou carga segura para quem trabalha com carga segura. Elas vendem a sensação de que a carga vai sair da fábrica e vai chegar até o CD ou até o ponto de venda de destino. É isso que elas estão vendendo. Quando a gente fala de transporte de valores, o que a gente está vendendo é a garantia que o numerário necessário por canal vai estar circulando de maneira segura, no tempo certo, na hora certa. Então, o meio é a sacada para eu entender para onde esse negócio está indo. É fato que o meio desse ecossistema que a gente está inserido está se transformando. Se eu não estiver qualificado, preparado e principalmente atualizado para atuar, eu, profissional, estou fora desse negócio. Não porque o negócio não me quer, porque eu não me preparei para tal. Então, o vigilante que só se preocupa ainda com a munição, com o coldre, com a postura, com o embarque, o desembarque, com os suspeitos, com a leitura de ambiente. Se eu me preocupar só com isso, eu estou fadado a ser trocado por alguma outra solução. Isso não é importante, isso é vital, isso é arroz com feijão. Se tu não está preparado para isso, não deveria estar vestido uma fada. Então, assim, o que a gente está falando no final do dia é, vai precisar cada vez mais o profissional de segurança patrimonial no Brasil se atualizar e se conectar com movimentos de mercados globais. O que eu trouxe para vocês aqui foram só apenas insights. Em cada item desse, a gente poderia discorrer por muito tempo, dando detalhes do que a gente poderia evoluir. É muita coisa. E se essa é a profissão que vocês escolheram para atuar nesse mercado, nessa vertical, se preparem. Se já era ruim, ele vai ficar muito mais desafiante agora. Amédio, estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu sei que o tempo está corrido. Queria mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade de falar com vocês. Foi meio corrido aqui, mas o tema é muito denso. Não é um tema para se falar em 30 minutos, né? Mas tentei entregar alguns insights. A minha ideia era só provocar em vocês curiosidade, nem que seja. Mas acho que a minha missão está paga aqui, pelo menos a minha visão. Fico à disposição de vocês agora aí. Agradeço a você. Alguém quer fazer uma pergunta para a gente aproveitar o Raul ou alguma coisa assim? Amédio, pode fazer uma pergunta. Pode fazer. Talvez ele não esteja te vendo, mas... Opa, Raul. Opa. Aqui, na câmera aqui. Senta aqui, que eu acho que foca melhor. Por favor. Paulo, aqui é Alberto, eu sou gerente de tesouraria e processo numerário. Então, assim, eu sou um dos palestrantes também, né, com você aqui, mas só para poder dar uma citada do pessoal em relação à visão, que hoje pela manhã tivemos a conversa sobre o dinheiro digital, e eu sou um dos criadores do projeto da parte do dinheiro digital dentro do transporte, que agora eu estou com a tua visão é logística, certo? Bem apurado isso aí. E já estou juntamente com o Banco Itaú também, sendo desenvolvido isso, e dentro das atuações dos caixas eletrônicos. Estamos com o piloto já ali na parte de Madureira, já na uma das agências, utilizando o cofre inteligente, tá, para esse processo. E hoje, dentro do mercado da tesouraria, eu vejo a tesouraria praticamente assim, digital. Tá? Essa é a visão do futuro. E os transportes de valores estão buscando conhecimento, tentar identificar aonde está o numerário. Qual é a necessidade desse novo mundo? Então, isso foi levado aqui para o pessoal pela manhã, nessa visão para que eles conheçam um pouco
a retaguarda, que é o caixa forte, que é o tesouraria, e isso está mudando, que é o mercado em si, que é o produto, que é o dinheiro que está ficando digital parte dele. O que você, assim, dentro do que você já explicou, o que você pode enriquecer nessa parte aí para a gente? Alberto, prazer falar contigo, bacana, eu acho que só reforça, a gente nem se conhecia, né? Nem combinamos, mas o nosso ecossistema está em transformação, sim. Concordo contigo, tá? Eu acho que quando tu tem um player que nem o Banco Itaú fazendo esse movimento, ele já está construindo o futuro. Então, está muito claro nesse sentido, né? Eu lembro do movimento da logística quando aconteceu lá atrás, quando nos CDs começaram a chegar esteiras, Alberto, para substituir a mão humana para fazer a caixinha andar. Foi o primeiro movimento. Hoje, quando tu vai na FedEx ou até mesmo no Mercado Livre, tu consegue ver toda a automação de estoque sem uma pessoa tocar a mão na mercadoria. Totalmente automatizado. E a logística não deixou de existir. O armazém não deixou de existir. Só que ele se transformou, ficou mais tecnológico e as pessoas passaram a trabalhar mais na inteligência. Acredito que a digitalização e essa mudança da tesouraria de transporte de valores ou da logística de valores, ela vai passar por esse impacto tecnológico também. As contadoras, as classificadoras, tudo aquilo lá em algum momento é uma espécie de robotização, né, Alberto? Se tu conseguir pegar isso lá do carro forte, fazer esse processo, devolver para o ecossistema, daqui a pouco todo esse ecossistema de automação é o que vai ser o grande movimento da tesouraria. E para mim, eu vejo muito o cenário de tesouraria de transporte de valores como uma grande implosão de inteligência de negócio. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para pensar. Não vai me surpreender se no futuro o planejamento de logística de valores acontecer dentro da tesouraria e não mais lá na mesa de programação de roteiros. Por quê? Porque o núcleo de inteligência de programação passa pelo movimento do dinheiro. E quem controla as entradas e saídas do ecossistema do dinheiro são os tesoureiros. É a tesouraria que acaba executando. Se eu embarcar inteligência e modelo de negócio dentro da tesouraria, eu quebro pedacinhos do ecossistema. Então, para mim, a digitalização vai estressar o modelo de tesouraria de transporte de valores. Tu vai ter, eu não sei se na minha época de transporte de valores, o tesoureiro não ia no canal lidar com cofre inteligente. Não ia entender disso. O negócio dele era contar dinheiro na bancada, classificar e estocar o dinheiro. Hoje, esse transbordo, né, do profissional até a ponta do canal mostra o que o profissional de tesouraria, por exemplo, vai precisar se adaptar e se adequar ao novo modelo. De maneira geral, eu acho que essa transformação que o cliente traz para a empresa onde tu está inserido, esse movimento, quando tem um palestrante que nem tu, trazendo o tema tesouraria para esse treinamento hoje, mostra para nós movimentos do mercado que estão acontecendo. E se o profissional, aquilo que eu estava falando, não estiver atento com esses pequenos movimentos, ele estará fadado a não estar no futuro nesse ecossistema. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas. Gente, obrigado, foi um prazer. Bom treinamento para vocês. E parabéns a Médio, parabéns ao Alberto, parabéns a todos presentes aí. Tá bom? Abraço, até a próxima. Vamos conversando aí. Um abraço.